Em cima disso, acrescentei algumas pinceladas mais soltas com branco e também com azul, o próprio azul do céu refletido também nessas áreas do chão, tá? Nessas áreas em cima do verde. Tá? A gente tem um pouco de verde escuro também, criando alguns efeitos de profundidade, como se fossem alguns buracos, né? Umas áreas mais baixas. Tá? Lembrando que o escuro sempre vai criar esse efeito de que está mais baixo e o claro mais alto. A árvore que eu tenho aqui, ela foi feita da mesma constituição dessa, tá? Só que eu acrescentei um pouco de azul no verde também para criar uma proximidade com o céu. Então você vê que o azul e o laranja eu vou acrescentando nas coisas para uni-las mais. Nesse primeiro caso, o verde só está com o marrom. Você vê as batidas claras desse lado, que a luz está vindo realmente nessa lateral, né, incidindo luz aqui, só que a gente vê um contorno muito marcado da árvore. Nesse caso, não. As batidinhas estão um pouco mais soltas, então você consegue notar nos cantos, nas laterais, algumas batidas mais soltas. Isso vai criar mais leveza e mais volume para a sua pintura, para a sua vegetação. Aqui ela parece muito contornada, cria um efeito mais pesado e acaba não dando essa sensação de volume. Além do que o fundo aqui foi pintado deitado, e aqui a gente pintou em X para criar a sensação de volume também. Então o movimento da pincelada é importantíssimo nessas áreas. Tá? Esse primeiro plano que eu tenho aqui é uma região de sombra. Né? Nesse caso, o caminho foi feito com siena natural e branco, nos dois casos, só que na sombra aqui eu usei o siena natural com um pouco de sépia, um marrom para escurecer. Nesse segundo caso, ao invés de eu usar o sépia, eu usei o cinza que eu coloquei lá no fundo, nas nuvens, só que eu carreguei um pouquinho mais no laranja do que no azul. Então ele criou esse cinza um pouco mais quente. Tá? Em cima desse cinza, eu acrescentei um pouco do siena natural, algumas manchas, e também do siena natural com branco para criar esses pontos de brilho. Tá? A vegetação foi feita com o mesmo tom da árvore, então a gente tem o verde, no caso aqui o terra verde com azul, e a movimentação de mato, então de baixo para cima, para criar o efeito. Tá? Acrescentei também algumas flores. Nesse caso aqui, as flores estão colocadas de uma forma muito encaixada, com espaçamento igual entre elas. Para criar mais naturalidade, a gente tem que colocar elas de uma forma mais aleatória. Vai criar um efeito mais natural para a sua pintura. Tá? Bom, essas são algumas dicas para você melhorar a sua pintura e para você pensar nesses elementos enquanto estiver fazendo uma paisagem. Um grande abraço, até a próxima.